Muito bom dia a você, meu querido amado irmão, amada irmã, faço você muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Palavra Falada nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. É esta quinta-feira maravilhosa, né, que começa aqui no Mato Grosso, na minha cidade, com o clima mais ou menos nublado, mas os pássaros cantando, o vento fresco, tá muito gostoso. E aí na sua cidade, tá tudo bem? Pois é, começamos o programa lendo o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Aleluia, aleluia e aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar. Jesus estava junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã de hoje, fazemos esta breve reflexão com você desta escritura de Marcos 3, 7 e 12. Meus queridos amados irmãos e amadas irmãs, Jesus já estava sendo ali acompanhado por muitas pessoas que queriam ser curadas de várias enfermidades, de várias doenças. Jesus também, por onde passava, expulsava demônios. E nessa situação, o que nós vemos acontecer aqui é que até os demônios gritam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, nesse momento, manda eles calarem e não dizerem quem ele era. Por quê? Qual é a causa? Qual é a causa primeira que Jesus foi condenado à morte? Foi porque se dizia que ele era o Filho de Deus. Para os judeus, aqueles que estão no templo, até o dia de hoje, Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é um ser humano comum que nasceu e que se rebelou dentro daquele grupo da própria religião, na qual Jesus também se juntou, porque Jesus, desde pequeno, Maria levou Jesus para o templo para ser abençoado. E aqueles homens naquela época também admiravam a fala de Jesus até os 14 anos de idade. Então, veja bem, meus irmãos, a causa primeira era essa, porque ele dizia que ele era o Filho de Deus. E também a segunda causa é porque ele dizia que ele era o rei. Na verdade, ele nunca disse, né, que era rei dos judeus, mas com Pilatos, com Herodes, ele disse a mesma coisa diante dos dois, porque ele era o rei. Por isso hoje, meus irmãos, nós falamos que ele é Cristo, Rei do Universo. Ele é o nosso Rei, ele é um Deus vivo, encarnado no meio de nós, e que morreu na cruz, sacrificou por nós, fez tantas coisas maravilhosas. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos refletir esta palavra com profundidade, porque Jesus está na barca. A barca quer dizer a igreja, e muitas pessoas estão hoje na igreja,
mas profundamente não reconhecem Jesus no seu interior, que ele é o Filho de Deus. A sua fé é muito ínfima, pequena, em relação a essas coisas. Porque se todos nós soubéssemos de verdade que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é um Deus que morreu na cruz, esse mundo estaria de verdade modificado. Porque muitas pessoas ainda hoje, nos seus corações, meus irmãos, continuam da mesma forma, vivendo do mesmo modo, do mesmo jeito. Querem mudar, mas não têm aquela... Como eu sempre digo, me desculpe dizer aqui, meus irmãos, é a tão chamada, entre aspas, vergonha na cara, né? É preciso ter um pouco de vergonha diante dos olhos de Deus para poder modificar a nossa vida. Eu digo nossa porque às vezes também eu vacilo, caio no erro, muitas vezes pequeno, mas caio, porque sou humano. Eu sou filho de Deus, mas um filho de Deus que peca, que erra, mas que precisa da confissão, precisa da mudança, precisa da transformação. O que a gente vê hoje em dia, que muitos dizem que são católicos, apostólicos romanos, mas não vão na igreja para modificar suas vidas. A gente percebe hoje que muitos rezam, mas não mudam de vida, não transformam suas vidas para agradar e amar o seu próximo. Muitas vezes o seu próximo são membros de vossa própria família, membros da sua família, tratando com palavras duras, tratando de modo diferenciado, como se fosse uma pessoa qualquer, um recém-conhecido. Meus irmãos, o Evangelho é para isso. É para que eu e você abra a Escritura, abra a Bíblia e mude sua vida. E muitos daqueles irmãos e irmãs que estavam ali foram curados, foram libertos porque tinham o desejo, a fome da palavra de Deus e a fome da cura. Porque muitos foram até Jesus para serem curados e libertos. Eles acreditavam que iriam ser libertados e serem curados. Então, meus irmãos, a nossa fé precisa ser aumentada. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê uma porção grandiosa de fé para podermos continuar seguindo a Ele e não ao mundo e fazendo a sua vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a você nesta manhã de hoje por você estar conosco aqui, refletindo essa palavra que cada vez mais que a gente vai olhando, observando a palavra de Deus, a gente quer falar um pouco mais, porque vê algum ponto, porque a palavra do Senhor, ela sai da nossa boca e vai até as pessoas, mas não volta vazia. Imagina para nós próprios, né? Que a gente sabe que se a gente estuda a palavra de Deus, realmente ela volta para nós, Deus falando conosco e nos modificando. Agradeço a você por esta manhã de estar conosco aqui e peço a você, né, que você possa me ajudar a divulgar este canal. Aqui nós fazemos tudo com simplicidade, nós fazemos tudo de forma a tal a ser como você que está aí sentado na poltrona, na cadeira, você que está em casa. Muito obrigado por você estar conosco. O nosso número sempre é pequeno, porque aqui nós não monetizamos o nosso canal. Aqui nós fazemos pelo simples intuito, né, de poder evangelizar, de poder divulgar a palavra de Deus aos confins da terra. Vamos rezar, meus queridos irmãos e irmãs. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã de quinta-feira. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos dê força, nos dê paz, nos dê tranquilidade. Fazei de nós instrumento em vossas mãos, que nossa mente, nosso raciocínio seja rápido, seja claro, para podermos responder às perguntas aos nossos irmãos quando somos perquiridos por eles, por questões do Evangelho, para que nós possamos realmente falar com essas pessoas a verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, por nos dar saúde, nos fazer levantar todas as manhãs, acordando-nos, Senhor, com os cantares dos passarinhos, com o vento, com todas as coisas que nós vemos à volta, os animais, os nossos semelhantes que estão em nossa casa,
nossos filhos, nossa esposa, nossa família. Obrigado, Senhor, por nós estarmos vivos aqui. Obrigado pelo teu grande amor de nos dar a palavra de Deus nessa manhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina sempre, nos rege, nos guarde, nos governe e nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, tentando perder as almas. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, obrigado por você estar conosco e pelo tempo que teve conosco aqui no programa Palavra Falada. Voltaremos amanhã às 7 horas da manhã junto com você, aqui no YouTube. Desejo a você que você fique na paz. Bom dia para você.